palavra saliente sai da minha boca. 9h52, estamos em formato de live também no Facebook. A todos do Facebook, aquele abraço. Estou recebendo ao vivo aqui na Rádio Cultura, nesta manhã de quarta-feira, feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, meu amigo professor Cristiano Aguiar, ex-vereador, hoje integrante do PSD aqui no município de Canguçu. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Satisfação em receber o amigo aqui no Show da Manhã. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, todos os funcionários também aqui da Rádio Cultura. Satisfação, Marcelo, tá aqui nessa programação. Satisfação com o teu retorno para Canguçu. Só engrandece o município de Canguçu, né? Uma pessoa, um jornalista com potencial extremo, né? E que a gente teve a oportunidade de, pelas redes sociais, de acompanhar o teu trabalho, né? Pelo Brasil, né? Lá em Caxias, enfim, andando pelo Brasil inteiro nessa área esportiva, né? E que bom, né? Nós te ter novamente aqui, né? Um jornalista muito competente, né? E que só vai engrandecer aqui a nossa rádio aqui em Canguçu, e é importante para a nossa comunidade. Satisfação em estar aqui dando essa entrevista aqui contigo aqui. Muito obrigado pelas palavras, meu amigo Cristiano Aguiar. Tava com saudade do microfone, Cristiano, porque quando sai dos holofotes políticos, né, diminui as entrevistas, diminui esse contato através da rádio. E o Cristiano sempre foi muito participativo, né, durante os seus mandatos como vereador, inclusive comigo, sempre solícito. Nunca o Cristiano, por exemplo, rejeitou de dar uma entrevista, né? Como que tá a vida do Cristiano Aguiar pós-legislativo? O Cristiano não concorreu na última eleição, voltou para a sala de aula. Como é que tá a tua vida, Cristiano? Bom, Marcelo, naquele momento, em 2020, né, eu tomei, juntamente com a minha família, a decisão de não concorrer. Né? Não concorri. Me filiei ao PTB para terminar o meu mandato, né, 2019 e 2020. Né? Fiz o meu mandato e cheguei no PTB e disse que se naquele momento o PTB, com 3 vereadores, né, com os espaços importantes, tivesse uma candidatura majoritária, né, eu estaria à disposição para concorrer tanto a vereador como na majoritária naquele ano. Por entender do crescimento que o partido teve dentro do município, toda aquela situação. E se o PTB não tivesse candidatura majoritária, eu não concorri, né, como não teve, não concorri, participei de todo aquele processo de coordenação, né, fiz parte da coordenação do ex-prefeito Vinícius, a gente participou intensamente no processo eleitoral, né, onde se teve o resultado. E naquele momento eu já atuando na minha profissão, né, de professor, né, e segui atuando, passando o processo eleitoral, né, até recebi alguns convites para estar à frente, estar participando na gestão, mas optei, né, por me dedicar mais à minha profissão de professor, de seguir atuando mais exclusivamente, né, de professor, né, sou professor em 3 escolas aqui em Canguçu, né, a Escola Maria Moraes Medeiros, na Vila Campos, a João Simões Lopes Neto, que é o ensino médio lá do 4º Distrito, né, e a Escola Bruno Blas. Né. Também tenho uma atuação há algum tempo na Uniaselv, e agora também, mais recentemente, uma nomeação no município de Pelotas, também, onde aqui na Colônia Maciel, a escola que eu estou lecionando. Então é bem corrido, né, é uma atividade que eu gosto muito da minha profissão, eu entendo que a educação a gente consegue participar muito da transformação, né, muito junto aos alunos, às famílias, né, e auxiliar em muitas coisas importantes, não só para as profissões, mas para a vida, para a parte humana, né, da transformação do cidadão. Então, vim participando nesse período aí, né, na situação de professor, mas em 2022, no processo eleitoral, naquele momento já sem filiação partidária. Eu fechei meu mandato e em 2021 eu me desfiliei do PTB, por não concordar com algumas situações, principalmente a nível nacional, tá? E resolvi tomar a decisão de me desfiliar e fiquei sem filiação até o início deste ano, Marcelo. Então eu fiquei praticamente 3 anos quase sem me filiar a nenhum partido.
Em 2022, ajudei um candidato a deputado, né, Daniel Mussi, que tem um vínculo aqui com Canguçu, uma pessoa que eu acredito muito no potencial dele. E participei na organização dele de campanha aqui e conseguimos um resultado bom, importante, né, inclusive com um resultado bem bom, assim. Ele não se elegeu, ficou na suplência, mas a gente tem uma proximidade muito grande e ele é do PSD. E sempre nessas conversas ele me convidando para me filiar, para nós ver toda a situação do PSD aqui em Canguçu, e aconteceu deste ano, né, a gente avaliando várias situações do cenário, né, da gente tomar a decisão, né, de fazer a filiação e estar participando ativamente. Eu, nos meus horários vagos, que eu não estou trabalhando, né, de professor, nos meus horários vagos, meus finais de semana, de noite, de tardezinha, tem sido diretamente já nessa atividade política. A gente se fala tudo em pré, agora é pré, mas a gente está ativamente participando deste processo foi os pré-lançamentos, né? Foi toda a organização, né, de pré-candidaturas, de filiações do PSD. A gente, juntamente com o presidente Di, organizou toda a nominata, né, dos pré-candidatos a vereadores, olhando o mapa, olhando regiões, olhando formação de cada um, buscando ter a representatividade, né, de vários segmentos. Então a gente teve esse olhar aí para poder ir nessa organização. Eu gosto muito de política, Marcelo. Eu, com 17 anos, eu me filiei aos Progressistas, onde tenho muitos amigos, né? Sou muito grato a pessoas lá. Sempre fui, né, desde o início, a primeira eleição minha, né, tive um resultado importante, né, fiz meus 2 mandatos e sempre gostei de atuar, nessa parte de atuação, de conversa, de estar com as pessoas, de estar ouvindo as pessoas e de estar buscando, né, em cima dos problemas, buscar soluções e buscar as melhorias para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, é um gosto da gente estar no meio, de estar no processo, de não ficar em casa, de não se furtar, de estar atuando no processo. E acho que é por isso que a gente está nessa atuação aí, mesmo às vezes sobrecarregado, mas com todo o pique, sabe? Com todo o pique para poder estar buscando e construindo. Antes da gente falar sobre presente e futuro, já que o teu nome é um dos citados hoje nos bastidores políticos para a composição de uma chapa na majoritária, eu tenho 2 perguntas do passado. Uma que envolve os progressistas e outra que envolve o prefeito Vinícius. Em relação aos progressistas, ficou alguma mágoa pelo ocorrido lá após a votação da questão do IPTU, da exclusão do teu nome do quadro partidário? Ficou alguma mágoa com os progressistas, Cristiano? Olha, Marcelo, não tem como eu dizer que não, sabe? Eu entendo que poderia ter sido conduzido de outra maneira o que aconteceu naquele período. Eu tenho muitos amigos, eu tenho um carinho muito grande, né, pelas pessoas do Progressistas, né? Enfim, foi o meu berço, né, político, e eu estava naquele momento me organizando para buscar subir e representar e que a sigla também tivesse uma representação de renovação. E eu entendia que naquele momento eu seria um dos nomes, teriam outros com certeza, seria um dos nomes da renovação. E eu sempre sofri muito dentro da sigla. E todas as siglas, todo partido grande tem as disputas internas, né? E eu sempre fui muito participativo no grupo da ex-vice-prefeita Marisa, e inclusive na campanha de deputada dela eu participei da coordenação de campanha dela, sempre tive uma proximidade muito grande com ela. Mas dentro do jogo político interno, né, da disputa, será que vai ser a Marisa a próxima candidata a prefeita? Naquele período ali. Enfim, eu sempre tive posição ao nome da Marisa, né, por defender as ideias muito parecidas com ela. Ela organizou muito os subdiretórios que o PP tinha muito fortemente naquele período. Eu, em muitos lugares, tive a grata satisfação de ir com ela, de ajudar nessa organização. E pela disputa interna eu sofri algumas consequências, né? Não me arrependo de jamais, né? Faria tudo de novo, né? Em relação à parte política. Eu entendo que a ação do projeto ali que a gente votou, polêmico,
Já foi... Eu entendo que teve junto, né? Por alguns, entendeu? Alguns nomes teve uma ação política junto. Porque daqui a pouco, se o Cristiano fica nos progressistas, né, poderia o natural ser daqui um pouco um possível candidato a prefeito, um possível candidato a vice, e naquele momento, daqui um pouco, vamos aproveitar esse processo aqui e vamos deixar o Cristiano de lado. Eu entendo que teve uma conotação política, tá? Mas assim, o que eu quero dizer? Eu vi que o movimento foi criado por um grupo ali de poucas pessoas, umas 6 a 8 pessoas mesmo, que depois deu aquela questão de aclamação lá no dia que teve a função minha e do vereador Rubinho na época. Mas o que eu quero dizer? Que eu tenho um carinho muito grande, eu tenho muitos amigos dentro do progressista, Marcelo, e não é por causa de uma ação. Às vezes as pessoas me perguntam, como aconteceu, aconteceu até um convite para um possível retorno, né, e eu não escondo isso, e fiquei feliz com o convite, Marcelo, porque não é porque aconteceu esse problema no passado, que aconteceu a exclusão, que a gente vai ficar, vai ficar inimigo, vai ficar... Naquele momento se entendeu que era isso que deveria acontecer, mesmo não concordando com a decisão da sigla naquele momento, foi o que a sigla decidiu, mas o que eu digo é que na política tudo é construção, na política tudo é pessoas, os momentos passam, as situações vão modificando, né, e eu não tenho dificuldade nenhuma hoje, ao se passar hoje 6 anos, se não me engano, foi 2018, se passando 6 anos, eu não tenho dificuldade nenhuma em conversar com os progressistas, tenho vários amigos, em conversar sobre política, em conversar sobre atuação, porque as pessoas vão se modificando, as ideias, muitas pessoas que julgaram uma ação no momento, hoje já viram que foi uma outra situação. Então, o que eu quero dizer? Mágoa, naquele momento, com certeza. Mas essa função de bem sincero, assim, o Cristiano não conversa, não tem... Não, pelo contrário, eu tenho muitas amizades lá, inclusive até um dos pré-candidatos aí, o Arion, a gente conversou bastante, quando ele foi presidente, ele me fez um convite, vamos retornar, vamos conversar, enfim. Tem várias vezes que ele me procurou a minha família, né, para a gente fazer essa conversa, essa construção, e eu fiquei feliz com essa ação, feliz e emocionado, Marcelo, porque eu não pedi para sair dos progressistas em nenhum momento. Eu tive uma ação, né, e a sigla teve uma reação em cima daquela ação, né, e teve aquele julgamento, entre aspas, de que o Cristiano deveria sair, né, e o partido preferiu que eu estivesse fora do que dentro, e foi o que aconteceu. E entendo que talvez hoje o partido possa fazer uma leitura, Marcelo, que aquela saída minha e do Rubinho foi fundamental no resultado da eleição. Porque nós automaticamente éramos vereadores de oposição, a gente votou alguns projetos com a situação, mas dentro daquele momento da exclusão, automaticamente a gente foi jogado dentro da situação no momento e os projetos que a gente aprovou na sequência ali, inclusive um Finisa, que foi um financiamento onde proporcionou fazer muitas obras, muito calçamento, muitas ampliações, né, que foi um financiamento que deu resultado porque as coisas aconteceram. Quando se faz um financiamento e não acontece, vem a cobrança, mas foi feito e as coisas aconteceram, e ali foi fundamental para auxiliar no resultado. E lá no nosso distrito, Marcelo, foi a primeira vez, e aí teve algumas pessoas muito ligadas aos progressistas que se sentiram excluídas, que juntamente, não foi a saída do Cristiano, muitas pessoas naquele momento saíram, né, e o resultado na urna mostrou isso, né, que foi a primeira vez que o progressista não teve êxito em uma eleição no 4º distrito, todas as outras teve. Então, o resultado por si fala. Mas quanto ao progressista, o que eu quero dizer? Não tem problema nenhum de conversar. Fiquei feliz, né, com todo esse processo que a gente conversou. Tenho muitos e muitos amigos lá dentro. E eu entendo que política é isso. As siglas as pessoas vão passando, vai trocando, vai se renovando. As siglas continuam, mas a gente não pode... Eu defendo muito essa questão de liberdade de expressão, de diálogo. Jamais vou deixar de conversar com os progressistas. Tá certo. Cristiano, aí tu sai dos progressistas, tu ingressa no PTB, participa da campanha do prefeito Vinícius à reeleição, inclusive foi um dos coordenadores de campanha.
por uma decisão tua, tu não participa do governo depois, né? Na constituição do governo, acredito que tenha sido convidado, mas optou pela tua carreira profissional na área da educação, mas apoiava o governo Vinícius, né? Do prefeito Vinícius. O porquê desse rompimento com o prefeito? Por que, eu digo, a saída do apoio do Cristiano ao governo Vinícius Pegoraro? Olha, Marcelo, eu tenho uma amizade com o Vinícius, tá? A gente entrou junto no primeiro mandato de vereador, né? Eram os dois vereadores mais jovens do Legislativo, e dos dois partidos, né, que ativamente, né, os dois maiores partidos do município de Canguçu, né, Progressistas e MDB. E a gente participou ativamente. Naquele momento a gente teve uma parceria lá na Câmara, onde nós, da época dos progressistas, todos votamos no Vinícius para presidente da Câmara, e o Vinícius depois votou nos presidente da Câmara do Progressistas. Então a gente sempre teve um bom diálogo desde lá dentro do Legislativo. E o que eu quero dizer? Eu acho o Vinícius hoje um dos, talvez o maior político do município de Canguçu, muito articulado, muito inteligente. Acredito que o primeiro mandato foi muito bom, né? Teve várias ações necessárias, outras ações que, né? E dentro dessa conjuntura aí, a gente começou a ver o desenho a leitura política. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com o Luciano, né? E a gente conversava muito, e eu, até numa conversa que eu tive com o Luciano antes, eu disse: Luciano, tu é o pré-candidato a prefeito? E ele disse: olha, hoje eu vejo algumas dificuldades ali, não sei se você, ou talvez não. Ainda eu me lembro que na época eu disse: olha, eu só serei, né, um candidato a vereador, né, um pré-candidato a vereador, se tiver um prefeito que tenha uma linha de pensamento parecida com a minha, que tenha um diálogo parecido com o meu, né, para que a gente possa, né, lá do Legislativo, ter uma voz dentro e conseguir realizar as situações. Naquele momento estava aquela situação, você não sabia se era, se não era, e eu tomei a decisão, né, de seguir tocando. Não, vou seguir tocando e vou avaliar o cenário, né, e vamos seguir conversando. Mas a respeito do... Não é um rompimento, eu nem digo um rompimento. Tem algumas coisas que eu não concordo, normal, outras que eu acho que tem acontecido dessa forma, mas por entender que chegou um momento, né, e eu defendo, né, já defendi em outras vezes, mas defendo que é importante para o município ter uma via fora das duas, né, uma terceira alternativa, com ideias, com um plano de governo bem organizado, bem montado, né, para sair um pouco dessa polarização de ser A ou B, A ou B. Né? Teve só uma vez que foi quebrada essa situação aqui no município, e eu vejo, né, conversando com as pessoas, ouvindo, que é um momento para isso. Então, não é um rompimento com o prefeito Vinícius. O prefeito Vinícius está fechando o ciclo dele. 2 mandatos de prefeito. Daqui para frente vai ser sucessão de um nome dentro da sigla. Tá? E, por entender neste processo que o melhor nome, né, nesses pré que apareceu, né, por ter uma linha, né, de valorização das pessoas, de valorização, né, de um bom diálogo, de construção, por entender que seria o Luciano. E quero te dizer, Marcelo, eu sou um dos responsáveis por essa situação de terceira via. Nós, lá no início, a gente reuniu um grupo de 4 a 6 vereadores, ex-vereadores e vereadores, e começamos a construção. A gente sempre conversou, posso citar aqui o Rubinho, o João Durão, o próprio Marcelo Maron, né, o Pipa, né, que até um certo momento estava bem, uma situação de troca também, né, isso era aberta à comunidade, uma situação do PL, e isso o próprio Pipa não negou e não escondia de ninguém nesse processo. Nós estávamos num grupo aí forte pensando em uma outra alternativa, né, uma construção aí, né, um grupo novo.
Então foi o que a gente veio nessa conversa e aí dentro desse processo a gente viu, né, que dentro do MDB não seria o Luciano. E o próprio Luciano viu isso, por isso que a troca dele, a saída dele. E eu entendo que é um momento da gente conversar com a comunidade que a gente tem feito e fazer essa construção aí da terceira via. Talvez seja o melhor momento a gente de fazer essa construção. Então, quero dizer aqui que não é um rompimento com o prefeito Vinícius. Tenho um carinho muito grande, uma amizade muito grande, sou grato. Ele, dentro desse processo, ele me convidou para fazer parte do governo. E no momento eu entendi melhor seguir na minha profissão. Mas eu não vou dizer rompimento, mas é uma mudança de rota nas ideias de construção para o município de Canguçu. Tá? Colocar coisas para dentro do plano, coisas que eu não consegui ser ouvido, mesmo não estando algumas ideias que eu coloquei, não consegui ser ouvido no atual governo. E aí não vou aqui, né, fazer uma crítica à pessoa do prefeito Vinícius, mas talvez ele não tenha conseguido colocar algumas ações, algumas ideias que a gente teve, né? E estamos agora nessa nova organização, né, sem mágoa, né, para construir ideias. Hoje eu faço parte da coordenação da organização do plano de governo do pré-candidato Luciano, e a gente está trabalhando incessantemente, né, nessa construção em todas as áreas, né? Claro que eu atuo mais na área que eu tenho mais conhecimento, que é a educação, mas onde eu convivo mais também, que é a área rural. Hoje todas as escolas que eu dou aula é interior, eu estou todos os dias no interior. Então a gente está nessa organização. Então, só para finalizar aqui a pergunta sobre o rompimento com o prefeito, sim, não é rompimento, mas é uma outra alternativa de ideias para o município de Canguçu. Até porque o senhor sempre destacou nas suas redes sociais, eu sempre lhe acompanhei, antes mesmo do Luciano sair do MDB, que era o seu pré-candidato a prefeito. O senhor sempre... geralmente eu acompanhava uma foto com o Luciano, por exemplo, até pela amizade, que já era o seu pré-candidato bem antes dessa saída dele do MDB. Hoje, está se construindo, né, numa possível candidatura, ainda estamos no processo de pré-candidatura, na pré-candidatura do Luciano Bertinetti pelo PSDB já está praticamente construída essa parceria com o PSD, né? PSDB e PSD. Pode ter outros partidos, mas essa dupla já está alinhada de partidos, né? PSDB e PSD. O vereador Cristiano, ex-vereador, sempre vereador, faz parte do PSD e tem o seu nome fortemente citado como pré-candidato a vice-prefeito. Seria o candidato a vice-prefeito na chapa de Luciano Bertinetti. Procede, está sendo trabalhado o seu nome. Qual o seu depoimento? Daqui a pouco pode aparecer como pré-candidato a vereador. O que o senhor fala sobre o seu futuro político? Sempre vereador Cristiano Aguiar. Bom, Marcelo, vou iniciar pelo final da tua pergunta, tá? Sobre a possibilidade de pré-candidatura a vereador. Quando eu fui organizar, junto com o presidente Didi, no PSD, a nominata de vereadores, todos os nomes que a gente visitou e que eu procurei, eu sempre fui bem claro que, mais uma vez, a decisão tomada de não concorrer a vereador nesse processo. E essa decisão a gente conversou e é uma decisão que eu tenho. Inclusive, tem amigos meus, né, que sempre foram dos meus grupos de trabalho hoje, que são pré-candidatos a vereador. E a gente conversou com todos e eu sempre disse assim para o partido: não vou concorrer a vereador, vou auxiliar nessa organização, vamos montar uma nominata, e montamos um time, Marcelo, que eu não tenho a menor dúvida que o PSD não baixa de 2 cadeiras, não tenho dúvida disso. A gente construiu uma nominata forte, né, com várias pessoas aí com expressão, que tem já um trabalho na comunidade de Canguçu, outros ex-vereadores também. E o que eu te digo a respeito da possibilidade de pré-candidatura a vice-prefeito? Eu deixei meu nome à disposição do PSD para que se fizesse essa avaliação. Fico feliz das pessoas que têm conversado comigo, as pessoas da comunidade que cogitam, porque se cogitam o nome da gente
porque algum potencial, alguma situação as pessoas estão vendo no nosso nome, né? Mas é uma situação que é cedo, Marcelo. Eu entendo que a questão do vice é para ser definido, e defendo isso dentro dessa conjuntura, que se defina o nome dos vices lá em final de junho, por aí. Porque a gente precisa ver quais os partidos que estarão, né, junto nessa coligação. Dentre esses partidos, ver quais os nomes que cada partido vai oferecer. Por exemplo, o PSD tem 2 nomes, né, com potencialidade para ser o vice, né? O outro partido A, mais 2 nomes. O outro partido, mais 2. Daqui a pouco, aí, entre 5 e 6 nomes. Ver qual dos nomes, né, vai ser o nome que vai completar mais a pré-candidatura do Luciano. Então, eu deixo essa situação bem aberta, bem à vontade. Sempre nas minhas conversas com o Luciano, eu sempre digo para ele que, independente da situação, eu vou estar junto. Concorrendo ou em uma coordenação, eu vou estar auxiliando e ajudando nesse processo, né? E entendo que é uma construção. A gente está conversando, eu participei junto, né? Não vou dizer aqui quais, mas a gente já conversou com algumas outras siglas e vamos conversar com outras, né, para trazer mais ideias, né, encorpar mais até o nosso plano de governo, o nosso grupo, né? Então eu vejo que a minha resposta sobre a tua pergunta é: o meu nome está à disposição do grupo, né? Mas se tiver que ser, estou à disposição. Se não for o momento de ser, vou estar junto, né? Vereador, só para ficar até claro para os ouvintes, vereador não, né? Pré-candidato a vereador não. Não, está descartado. É uma decisão já... A possibilidade, então, que sobra, porque o teu pré-candidato a prefeito é o Luciano, não concorre a vereador. A tua única possibilidade hoje de participar do processo político como candidato seria numa possibilidade como vice-prefeito, como pré-candidato a vice-prefeito, né? Seria a única alternativa de concorrer, que eu quero dizer, já que tu confirma que estará coordenando, ajudando aí na campanha do pré-candidato Luciano. Perfeito. Já respondendo essa situação e respondendo a pergunta sobre o PSD, o presidente Didi aqui, a gente conversou, ele já disse que eu poderia falar em nome do partido. O PSD está fechado, tá? A gente já tem uma situação fechada. O PSD está junto nessa coligação, que o Luciano foi para o PSDB, e o PSD está junto nessa proposta, nessas ideias. Inclusive, a gente está fazendo todas essas reuniões em conjunto. Reuniões de construção com outras siglas, reuniões de montagem do plano de governo, né, dessa parte, né, de toda essa organização. Inclusive, agora vamos estar fazendo em seguida aí um curso para os nossos pré-candidatos a vereadores, das 2 siglas, né, uma qualificação, né, aperfeiçoamento para os nossos pré-candidatos, porque a gente defende, né, que precisa cada vez colocar pessoas mais qualificadas e qualificar os nossos membros, e a gente vai fazer isso. Então, respondendo essa pergunta, o PSD está fechado, né? A gente está junto nessa organização, e por uma decisão, mais uma vez, não concorrendo a vereador, por defender a alternância, por defender que tem que girar e ter novos nomes no Legislativo. Eu faço essa defesa, né? Que se tem essa alternância, né? Falhei uma eleição sem concorrer, e agora eu vou falhar a segunda eleição sem concorrer para o Legislativo, Marcelo. Então, nesse processo, de momento, participando da coordenação do plano de governo, né? E daqui umas 8 semanas a gente vai estar sabendo, né, quem será hoje é tudo pré, mas quem será os nomes de vice, talvez de todas as candidaturas aí, as pré-candidaturas que aí tem, a gente vai estar sabendo, porque não tem, pelo que a gente vê o movimento, não tem nenhum fechado com os nomes aí. Então, neste momento, se porventura eu vir a concorrer, será em uma majoritária. Tá certo, então. Chegamos a quase meia hora de entrevista. Passa rápido o tempo, né, Cristiano? Muito obrigado pela tua participação. A gente já tinha conversado em outra oportunidade e tu me relatou: olha, Marcelo,
quando tiver um feriado, que tu for trabalhar e tu me convida. Não que eu não queira estar em outro momento, é que tu tem muitas atividades, falou aí de 4 escolas que tu tem atividades, né? Então fica complicado durante a semana, né? Até por uma questão de logística. E hoje se encaixou, né? Feriado, 1º de maio, se encaixou a entrevista. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela atenção de sempre. E o microfone da Rádio Cultura fica sempre à inteira disposição. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço a Rádio Cultura, né, todos os nossos ouvintes que estão na escuta, né, e a gente vai seguir esse trabalho ouvindo a comunidade, ouvindo as pessoas, né, e em seguida a gente vai estar organizando movimentos aí para a organização, né, do nosso plano de governo. Né. Nesse momento tudo é pré, mas a gente precisa já, a hora que chegar o processo lá, tá com as ideias, com o plano montadinho, né, e só tenho que agradecer esse espaço, né, mais uma vez. E de uma forma ou de outra a gente vai estar participando, né, já estamos participando deste processo. Obrigado mais uma vez, Marcelo, e parabéns e sucesso aí mais uma vez em Canguçu. Muito obrigado, sucesso ao ex-vereador Cristiano Aguiar, hoje no PSD, que conversou conosco no Show da Manhã, que agora vai para o intervalo comercial.